Para aprofundar isso, Florentino Pérez começou lá, falou tudo isso que eu te contei aqui até agora na entrevista, e aí ele começou depois, dentro ainda da fase do discurso, antes de abrir para a galera fazer perguntas, ele começou a apontar que existe uma campanha midiática para difamar o Real Madrid. Isso daqui é papo de maluco. Depois de somos perseguidos pela arbitragem, agora o Real Madrid quer dizer que é perseguido pela mídia. Isso daí não tem como. O Real Madrid ser perseguido pela arbitragem é absurdo. O Real Madrid ser perseguido pela mídia, mas o Florentino Pérez meteu essa. Há um complô, uma organização para perseguir o Real Madrid na mídia e que vários jornalistas inventam notícias falsas ou dão um peso muito maior para notícias negativas com o intuito de minar a autoridade dele e difamar e diminuir a imagem do Real Madrid. E aí ele cita, por exemplo, a situação do Valverde com o Tchouaméni. Todos os anos em que eu fui presidente do Real Madrid, teve brigas no vestiário. Mas agora, por conta desse complô, colocaram isso de maneira como se fosse algo absurdo, como quando na verdade é algo que faz parte da rotina de qualquer clube de futebol. Aí eu digo, pera lá. Uma coisa é um bate-boca, como teve do Vinícius com o Bellingham. Isso é normal. Como teve do Mbappé com o Vinícius. Isso é normal. No Barcelona não teve aquele exemplo lá do técnico de bola parada, que também é treinador de goleiros na comissão técnica do Hansi Flick, dando uma orientação pro Yamal, porque a jogada ensaiada era para ele cruzar e ele tentou chutar. E ele chutou para fora. E aí o técnico chamou a atenção dele e o Yamal falou, pô, eu tenho que chutar. E eles debateram. E isso é normal. Isso é normal. Um empurra-empurra, um soco aqui, isso é normal. Mas, irmão, não é positivo. Nenhum jogador tá trocando soco no vestiário porque o time tá caminhando de vento em popa na temporada. Mas tudo bem, isso é normal. O Valverde saiu de cadeira de rodas com uma concussão, porque no melhor estilo WWE, o Tchouaméni jogou ele numa mesa, ele quebrou a mesa e ele não lembrava nem quem ele era. Perguntaram para ele, onde é que tu joga? Ele falou, sou Corinthians. Não, tu joga no Real Madrid. Qual é a posição que tu joga? Eu sou goleiro. Qual é teu nome? Courtois. Não, tu é o Valverde. E ele, doidão. Tem foto do Valverde com a cabeça toda enfaixada, sendo levado para uma ambulância de cadeira de roda. O diagnóstico é de traumatismo crânioencefálico. E o Florentino Pérez falou que é uma parada que acontece o tempo todo e que só exageraram porque agora tem um complô na mídia para destruir a imagem dele do Real Madrid. Pera lá. Se eles tivessem debatido, se empurrado e tudo bem, aí eu concordo. Teria sido uma cobertura exagerada. O maluco saiu de cadeira de roda. Ele não pôde jogar, talvez, a partida que poderia limpar minimamente a imagem do clube numa temporada de fracassos, que foi o El Clássico, porque um companheiro de clube jogou ele numa mesa. E ele saiu de cadeira de roda todo enfaixado para uma ambulância. Ele não tá podendo nem treinar. 10 a 14 dias de repouso completo. Não se sabe se o Valverde volta a jogar nessa temporada. Depende de como ele se sentir. E aí o Florentino Pérez vem usar isso como exemplo de uma notícia que foi exagerada para simbolizar a perseguição que está sofrendo o Real Madrid na mídia. Peraí, meu irmão. Nem na arbitragem. De vez em quando tem um erro arbitral contra o Real Madrid. Raríssimo. De vez em quando tem. A gente viu algumas decisões que eu falei, rapaz, a arbitragem hoje é nossa. Na época que a gente estava fazendo ali as coberturas das partidas do Real Madrid, secando para o Barcelona ser campeão espanhol. Acontece muito pouco comparado à quantidade de vezes que é beneficiado. Mas vá lá. Agora, uma perseguição midiática. O que ele chama de perseguição midiática, na minha opinião, é jornalismo crítico, bem feito. De jornalistas que têm coragem de botar o dedo na ferida, de não comprar o discurso do céu cor-de-rosa e a nuvem de algodão doce que o Real Madrid exige que todo mundo que cobre o dia a dia do clube repercuta, e vão, de fato, para os problemas. Esse negócio de, o Arbeloa, o novo Zidane,
Vamos esperar, porque vai que o Arbeloa é o novo Zidane, isso é imprensa café com leite. O cara que viu a nomeação do Arbeloa, levantou a sobrancelha e falou pro sócio e falou pro torcedor, irmão, isso daqui vai dar merda. Esse tá fazendo um trabalho, na minha opinião, um pouco mais incisivo, mais crítico, mais sincero. Tem espaço para todo mundo, mas tu não pode dizer que quem critica tá perseguindo. E aí, uma das emissoras que ele considera que é a grande perseguidora do Real Madrid é a ABC, e ele falou, ele citou nominalmente. Temos aqui jornalistas da ABC, que é o meio de comunicação, um dos que mais mente a respeito do dia a dia do Real Madrid. E aí o repórter que estava lá já ficou puto. Já ficou assim agoniado, já quis debater, e aí controlaram ele, já quis se manifestar, e ele, não, deixa eu terminar o discurso aqui. E aí ele foi para um segundo momento, aí o repórter perdeu a cabeça, viu? Deu mais uma alfinetada. Há uma mulher, ele fez questão de explicitar que é uma mulher, há uma mulher que escreve nesse meio de comunicação que eu não sei o que está fazendo ali, porque eu nunca vi entender de futebol. E aí o cara falou, não, peraí, o repórter da ABC se levantou para proteger a empresa, a ele próprio. Não, peraí. Aí você está passando do ponto. O que você quer dizer? Você tá diminuindo o meu trabalho. E ele, não, eu não estou diminuindo você, eu não sei nem quem é você. Como é seu nome? Claramente desdenhando do cara. Não é de você que eu estou falando, eu estou falando dessas notícias aqui que eu usei como exemplo. Aí ele deu uns exemplos ali de notícias um pouco mais incisivas da emissora. Aí o cara, não, você está atacando a empresa que eu trabalho, você está sendo misógino. Eles começaram a bater boca. E aí ficou aquele clima de bosta na coletiva. E todo mundo se olhando, e aí os diretores percebendo que o Florentino estava saindo muito do roteiro e estava indo para um improviso e não podiam fazer nada, é o patrão. E eles passaram assim uns 10 minutos, bate-boca mesmo. E o repórter levantando a voz, até que o Florentino Pérez falou, pois é por conta de comportamentos como esse que eu vou parar. E eu não entendo qual é o nível de envolvimento dele com a emissora. Se é de patrocínio, é bem possível, ele tem uma empreiteira, ele tem muito dinheiro para derramar nas emissoras e a partir disso controlar um pouco do que é dito. E ele falou que ele vai parar, ele vai dar baixa. Ele vai dar baixa da ABC. Isso pode significar, ele não explicitou muito bem, ele não aprofundou muito essa ideia. Isso pode significar que ele não vai mais permitir que a ABC faça a cobertura do Real Madrid dentro do Bernabéu. Pode significar que ele não vai mais pagar para as empresas dele aparecerem em propagandas na ABC. Pode ser que ele seja assinante, sócio em alguma proporção, e ele vai deixar isso de lado. Só que para você entender o tamanho do poder do velhinho, é um dos homens mais poderosos da Europa e da Espanha, certamente o mais poderoso. Ele abre o camarote do Bernabéu, os juízes, os políticos, os homens que mandam e desmandam, que tomam as decisões, estão todos ali no camarote do Bernabéu convidados por ele. Só dele falar isso, o presidente da ABC, ou melhor, do grupo que é dono da ABC, renunciou. Acabou a coletiva do Florentino Pérez, o presidente do grupo renunciou. Então aqui a pressão deu certo. A galera da emissora sentiu o peso. Eu não sei qual vai ser o futuro desse repórter. Vários outros que bateram de frente com o Florentino Pérez. Na hora do debate, ele mantém uma certa postura, não necessariamente de respeito, mas uma postura de frieza, de saber que ele não pode passar do ponto para não acabar, entre aspas, perdendo a razão. Razão ele não tem em nenhum momento, mas você entende o contexto que eu estou querendo apresentar. Ele não mantém respeito, mas mantém frieza. Mas já teve vários repórteres que perderam emprego, que precisaram trocar de emissora ou que nunca mais conseguiram trabalhar porque bateram de frente com o Florentino Pérez. E tem áudios dele que vazaram. Logo meses antes, ele renunciou em março de 2006. Ali, por volta de janeiro, fevereiro, vazaram áudios dele falando que era para proibir determinado jornalista, que tal jornal não era para entrar mais no Bernabéu, que ele não aceitava. Vários áudios dele falando mal dos jogadores e dizendo que ele ia usar a influência dele
para pressionar a imprensa para parar de falar mal dele, enfim. E esses áudios foram, talvez, o último prego no caixão dessa passagem dele na presidência. Pouco tempo, esses áudios vazados, né? Pouco tempo depois ele renunciou, então ele tem um histórico de fazer isso. Então, quando vocês perguntam, pô, Ademir, por que ninguém critica o Florentino Pérez? A galera fala do Mbappé, a galera fala do Xabi Alonso, mas o Florentino Pérez, que toma as decisões, que cometeu vários erros, ninguém critica. O que acontece? Acontece que ele tem a influência necessária para fazer o presidente do grupo renunciar. Imagina o repórter que vai para frente da câmera para dar a notícia. Este é Florentino Pérez e vamos ver se alguém vai ter coragem de bater de frente com ele, se alguém vai ter coragem de lançar candidatura dentro desse contexto. E só para encerrar a cobertura dessa entrevista, dessa coletiva que o Florentino Pérez convocou, ele também teve uma fala meio descolocada, os repórteres pedindo para falar, e ele disse, deixe essa moça falar, porque ela é muito bonita, vocês são muito feios, deixa a mulher bonita fazer a pergunta. E ficou um clima desconfortável ali na sala de imprensa. É um elogio, mas é um elogio meio sem necessidade. Não sei até onde a mulher se sentiu elogiada e até onde ela se sentiu exposta, como se o trabalho dela, para ter espaço, ela precisasse ser bonita. Se não for uma repórter bonita, não deixa falar. Ficou um clima meio ruim, foi uma fala infeliz, embora dentro de tudo que ele falou hoje, eu acho até que vai passar batido. E no final ele disse que o Barcelona... ele começou a contar os títulos que ele ganhou. Ganhei isso, ganhei aquilo outro. E olha, não ganhei mais porque me roubaram. Porque o Barcelona corrompeu a arbitragem, pagou. É um absurdo que os árbitros que foram árbitros naquela época do Negreira sejam árbitros até hoje. A gente já mandou um ofício para a FIFA e eu tenho 7 La Liga, mas era para eu ter 14. 7 me roubaram, porque o Barcelona pagou os árbitros para me roubar. Que é uma acusação que destoa da investigação, porque a investigação não é essa, e que, mesmo que a investigação fosse essa, enquanto não há condenação, não pode haver esse nível de certeza. Vocês já viram jornais que sempre falam suspeito de tal crime e nunca criminoso tal? Porque enquanto não tem trânsito em julgado, você não pode considerar como crime cometido. Mesmo que tenha sido pego em flagrante, você precisa, enquanto não há trânsito em julgado, tomar esse cuidado. Caso contrário, você pode ser processado. E o que o Florentino fez é muito pior do que isso. Porque a investigação não é de corrupção arbitral. O caso Negreira, há 3 anos sendo investigado, nunca conseguiu conectar o Barcelona a favorecimento da arbitragem. O que o Florentino mandou nesse ofício para a FIFA são o que ele acha erros arbitrais, mas que acontecem em qualquer campeonato, e ele exclui, obviamente, os erros arbitrais que prejudicaram o Barcelona nesse período. E o Barcelona soltou um comunicado oficial logo após a coletiva do Florentino Pérez avisando que ele estuda o discurso para saber que medidas legais poderá tomar para preservar a imagem do clube, que foi mais uma vez atacado de maneira totalmente desnecessária. É o complexo que tem o Real Madrid com o Barcelona. O Florentino Pérez, ele nunca vai perdoar o Barcelona e ele vai morrer odiando o Guardiola. Por quê? Porque ele ganhou tudo que ganhou. Ganhou Champions. Contratou não, né? Que quem contratou foi o presidente anterior a ele. Mas viveu o auge do Cristiano Ronaldo. Trouxe o Toni Kroos, trouxe o Modric, trouxe o Casemiro, montou um time mega campeão. E mesmo assim, o mundo inteiro gosta mais do Barcelona do Messi. Tudo que ele fez e tudo que ele ganhou e o dinheiro que ele gastou e o esforço, e quando ele achou, agora sim, eu serei reconhecido como o maior de todos, ainda acham que o melhor presidente da história do clube é o Santiago Bernabéu e não é ele. Isso deve machucar a vaidade dele numa proporção absurda. Talvez depois de falecer, isso é o normal, ele venha a ser mais reconhecido, mas por enquanto ele não é tratado como o melhor. E o Real Madrid, que na cabeça dele tinha que ser unanimemente a preferência de torcedores e de analistas do mundo inteiro, não é. Porque toda vez que alguém pergunta o melhor time que você viu, é o Barcelona do Guardiola.
Tu imagina o quanto ele é complexado, o quanto ele é vencedor, o quanto ele é unanimidade em tantos setores, na política, no meio empresarial, no meio imobiliário, mas no meio futebolístico, que ele acha que já fez tudo o que precisava para poder ser visto como essa figura unânime, quando perguntam o melhor time é sempre o Barcelona do Guardiola. Ah, mas eu ganhei mais Champions. É, mas bacana mesmo era o Barcelona do Guardiola. Tu tem noção do quanto isso é traumático pro torcedor do Real Madrid? Tu tem noção do quanto isso é absurdo? Mas eu ganhei a Champions, a Champions. É, porra, a Champions é bacana ganhar. Mas aquele Barcelona do Guardiola... Vocês têm noção disso? E na hora de falar do maior presidente, a galera fala do Santiago Bernabéu. Isso mexe com ele a ponto de hoje ele ter dito pela primeira vez de maneira explícita: eu sou o melhor presidente da história desse clube. Para ele precisar falar, é porque ele estava muito afim de escutar. E como ninguém no entorno estava falando, ele foi lá e proferiu as palavras que ele considera que são mágicas. Posso resumir? Hansi Flick derreteu a mente, a confiança, o projeto, se é que dá para chamar de projeto, o que era o Real Madrid até então, que o time do Florentino Pérez tinha. O Hansi Flick derreteu, fritou a mente dos caras. E eu, pessoalmente, eu só posso pedir uma coisa. Tomara que piore. Eles recorrerem a trazer de volta o Mourinho, que já estão começando, né? Da mesma maneira que nomearam Arbeloa. Ah, mas o Zidane... E a gente sabe que não era a mesma coisa. Agora com o Mourinho estão comparando com o Ancelotti. Ah, mas o Ancelotti também veio do Everton. Ou seja, o Ancelotti teve ali 2 anos ruins. O Mourinho vem de uma década sem trabalhar bem. E estão querendo fingir que é a mesma coisa. Só para manter o otimismo madridista em alta. E eles estão tendo que recorrer à volta do Mourinho para ser o seu golpe na mesa. Isso daqui já mostra o quanto o Barcelona está nadando de braçada dentro do futebol espanhol. Tem PSG, tem Bayern de Munique, tem os times da Premier League, sempre vai ter competição a nível europeu, mas dentro da Espanha, o Barcelona não tem rival. O Barcelona vem para mais uma temporada em que ele é favorito para tudo. O Campeonato Espanhol eu acredito que vai ganhar e com tranquilidade. Copa do Rei, Supercopa, mata-mata é um pouco mais complicado da gente cravar. Mas o Campeonato Espanhol, La Liga, que é o mais importante a nível nacional, certamente o Barcelona vem para mais uma vitória. Por quê? Eu vejo o Real Madrid derretendo e o Atlético de Madrid sem forças para melhorar.